Boa tarde, pessoal, a todos que estão entrando e chegando na aula. Sabadou, né? Boa tarde, professora Nair e aos demais que estão ingressando na sala. Boa tarde. De maneira geral, a nossa webconferência de hoje, eu vou estar me apresentando como a nossa primeira webconferência integrada, né? Professora Nair também. E aí eu vou ter uma fala um pouco sobre a minha disciplina, né, das práticas inclusivas, e a professora Nair vai ter uma fala sobre a disciplina dela. Ao final das nossas falas, a gente vai estar explicando sobre atividade integrada, e daí, no final, a gente vai abrir para perguntas. Então, seria isso, uma apresentação, depois uma apresentação das nossas disciplinas e a explicação das atividades. E aí, no final, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre alguma questão sobre a disciplina ou sobre a atividade, vocês podem estar conversando com a gente. Acho que seria isso, né, professora Nair? Mais alguma colocação? Então, a gente pode já dar início, né? Bom, eu sou a professora Mileide. Nesse semestre com vocês, eu estou então com a disciplina de práticas inclusivas na educação profissional. Sou formada em letras, tenho especialização em língua brasileira de sinais e o mestrado e doutorado na área de linguística. Trabalho não só com língua de sinais, mas também com língua indígena, mais especificamente da etnia Riquibatsa. Aqui no IFMT Campus Juína eu trabalho desde 2015. Nos cursos de graduação eu ministro aula de língua de sinais, Libras, e nos cursos técnicos, língua portuguesa. Já ministro aula da UAB já faz um tempinho. Gosto muito da modalidade, da maneira de trabalhar, é um prazer estar trabalhando com vocês. E eu espero que vocês possam aprender, adquirir mais conhecimento nessa disciplina que é a proposta do curso. Tá? Qualquer coisa que vocês precisarem também estou à disposição, principalmente por meio das mensagens, né, dos chats, enfim, tá? Professora Nair? Então, boa tarde a todos. É muito bom estar com vocês, né? Um sabadão deste, né? Um sol grande, maravilhoso, estamos aí. Então, eu sou a professora Nair Mendes de Oliveira e nós vamos estar trabalhando com a disciplina Projeto Pedagógico na Educação Profissional. Vamos fazer uma dobradinha junto com a professora Mileide, né? Na atividade integrada. E interessante que eu já trabalho há algum tempo também em cursos à distância, tanto como tutora, como professora, mas é a primeira vez que é algo diferente para nós, quando nós trabalhamos duas disciplinas ao mesmo tempo, né, fazendo um trabalho de integração. E eu sou pedagoga, sou mestre em ensino, sempre trabalhei na educação, desde os meus 14 anos, com sala de aula, e eu trabalho na Pró-Reitoria de Ensino do IFMT. E, então, assim, vai ser muito interessante esse trabalho, porque a gente vem trabalhando assim lá dentro da Pró-Reitoria de Ensino, no sentido de orientar os campi quanto à questão do curso integrado, dessa integração do trabalho onde há o diálogo entre os professores, entre as disciplinas se conversam. E esse é um momento que a gente já vai começar a colocar em prática aquilo que a gente vem falando na teoria, né? Então, vai ser muito importante. E depois, como a professora disse, nós vamos falar sobre a questão da atividade avaliativa integrada, né, professora? Vou deixar com a professora para ela falar e, à medida do possível, nós vamos conversando e surgindo dificuldades, questionamentos, vocês poderão fazer isso também. E só lembrando que eu optei por ter também, toda quinta-feira, uma webconferência das 19 às 20 horas com todos vocês, tá bom? Então, seria isso, professora. Ok, obrigada, professora. Vou passar aqui para vocês esses slides, eles estão disponíveis também na página da disciplina. Brevemente, eu vou estar explicando para vocês como vai ser a disciplina e um pouco do que foi estudado essa semana, porque a gente já iniciou lá no começo da semana com os materiais e tudo. Então,
Basicamente, a disciplina ela vai ser composta, então, de 6 semanas. Na terceira semana, tem uma atividade avaliativa, que é o questionário, e na última semana, a entrega da atividade integrada, que também conta como nota, né, para a disciplina. Então, são 2 avaliações, uma o questionário e a outra a atividade integrada. Durante a semana, vocês podem abrir o guia de estudos e lá tem cada dia, né, coloquei para vocês ali, para vocês assistirem um vídeo de apresentação da disciplina. Toda semana tem um vídeo diferente, que está explicando o conteúdo daquela semana. Além disso, tem também os livros, tem um fórum. Essa semana a gente abriu um fórum. Os fóruns não são avaliativos, mas eles são muito importantes para a gente estar conversando, dialogando. Já entrei lá, vi que algumas pessoas já colocaram algumas contribuições, também já fiz algumas interações, né? Então, o fórum é importante para a gente estar se conhecendo, conversando e dialogando também em relação aos conteúdos. Tem algumas videoaulas, tem filme, enfim. Cada semana tem uma proposta. De maneira geral, essa semana a gente vai trabalhar então sobre os modelos teóricos sobre a deficiência, né? E aí eu trouxe um vídeo de apresentação para vocês, pedi para que vocês lessem o guia de estudos, o plano de ensino, o livro Fundamentos da Deficiência e da Educação Especial, e propus um fórum que é sobre as mudanças conceituais sobre a deficiência, né? Que eu percebi que teve bastante gente que colaborou já com o fórum. De como a gente consegue perceber essas mudanças das nomenclaturas, né, que vem ao longo do tempo, dessa diversidade, dessa particularidade em torno da pessoa com deficiência. Mas agora, de maneira geral, eu vou apresentar aqui para vocês um pouco do que a gente tinha como proposta, né, para estar trabalhando durante essa semana. Então, a práticas inclusivas na educação profissional, pensando um pouco na questão dos aspectos históricos, né? Então, quando a gente vem lá na Idade Antiga, as pessoas com deficiência, elas eram abandonadas, né? Elas eram caçadas, abolidas, excluídas, né? Em Espartas, os fracos e imaturos, eles eram chamados de defeituosos, eles eram eliminados, ou seja, eram considerados seres excluídos da sociedade. Os surdos, por exemplo, na Idade Antiga, muitos deles eram até mesmo sacrificados, né? Porque consideravam-se eles como seres improdutivos. Por quê? Como, por exemplo, no caso do surdo, como ele não falava, não escutava também, muitas vezes, né? A surdez também acaba ocasionando um retardo no desenvolvimento da fala, apesar de não significar que todo surdo seja mudo, né? Eles acreditavam que também o surdo não pensava. Então, diante disso, acreditavam que eram seres que não tinham nenhuma serventia, né? Isso era o que se acreditava na Idade Antiga. Por isso, muitos deles eram sacrificados, eram mortos, excluídos, né, da sociedade. E isso também vai para acabar atingindo todas as outras pessoas que tinham algum tipo de deficiência, né, que muitas vezes eram abandonados, né. Na Idade Média, a maneira como lidavam com a deficiência variava, então começou-se a mudar. Na Idade Antiga eles eram totalmente excluídos, e na Idade Média começa-se a mudar um pouco de acordo com a organização sociopolítica econômica, ou seja, de acordo com o Estado e com a Igreja. Então começou-se a perceber, de acordo com suas crenças religiosas, né? Alguns acreditavam que poderia ser um castigo de Deus, quando você tinha na família uma criança que nascia com alguma deficiência, mas que poderia ter cura, né? Então ia se mudando um pouco o pensamento. Então, nem todos excluíam a pessoa com deficiência. E só lá por volta de 1640, com a Revolução Burguesa, que a gente pode perceber de fato que há uma transformação nessa relação da sociedade com a pessoa com deficiência, essa nova visão que há entre o homem e a sociedade. Então, a partir da Revolução Burguesa, é que começa-se a perceber que há um resgate à vida, em que, indiferente se a pessoa nasceu com alguma deficiência, com alguma limitação, é uma vida, merece ser respeitada e merece viver. Então, a partir da Revolução Burguesa, a gente tem, então, uma transformação aí na sociedade, numa visão mais de dignidade para a pessoa com deficiência. E aí ela passa a ser vista como doença. Então, a pessoa nasceu com uma deficiência, não é um castigo de Deus, não é nada de exclusão. Ela precisa de cuidados. É uma doença aonde pode haver cura.
Por isso que então começam a surgir os primeiros hospitais psiquiátricos, os asilos, porque os asilos eles não eram somente para os idosos, as pessoas com deficiências também eram levadas para esses asilos, onde recebiam tratamentos. Entretanto, como ainda estava muito precário a questão da medicina, né, ainda não tinha um avanço considerável, como que eles faziam? Eles faziam muitos testes nas pessoas para encontrar a cura das doenças. Por exemplo, no caso da surdez, e eu vou dar muito exemplo do surdo, porque é com quem eu trabalho mais diretamente, tenho um contato mais específico, né, com as pessoas surdas. No caso da surdez, o que se faziam? Faziam tratamentos com as pessoas surdas para curar a surdez. E aí usavam sanguessugas, usavam métodos assim que acabavam, às vezes, prejudicando e não ajudando de fato. Esses métodos eram usados para curar, porque acreditava-se que toda doença deveria ter uma cura. Então, esse momento também foi um momento difícil para a pessoa com deficiência, porque às vezes eles tinham que se submeter a alguns métodos para se descobrir se de fato aquela doença tinha cura. Né? E às vezes dava certo, e muitas vezes não dava certo. Né? Então, concomitante a toda essa questão da medicina voltada para a pessoa com deficiência, a gente tem o surgimento do capitalismo, que tem seu início da modernidade. E aí, sim, de fato, a medicina tem aquele interesse mais ainda a pessoa com deficiência. Mas, com o advento cada vez mais do capitalismo, começou-se, então, a ter uma preocupação com a humanização desse sujeito, dessa pessoa com deficiência. E essa humanização, ela é dada através das práticas sociais e escolares. Porque até o momento, a pessoa com deficiência não tinha direitos garantidos, não tinha direito de cursar uma escola, de aprender, né? Então, começou-se a olhar a pessoa com deficiência enquanto um sujeito da sociedade, enquanto uma pessoa que tem direito à vida escolar, a aprender, que consegue aprender, desenvolver um aprendizado, que pode, né, trabalhar, que pode exercer uma função na sociedade, no mercado de trabalho. Então, a gente percebe que é uma linha temporal, né? Na Idade Antiga, eles são excluídos, na Idade Média começam a ser vistos como seres humanos, né? E daí passa a vir com esse advento da medicina, depois da Revolução, esse olhar de cura de uma doença, e depois ali com o advento do capitalismo, esse olhar mais humano de socialização e escolarização com uma pessoa com deficiência. E aí a gente passa para os aspectos científicos, né? E depois, mais para frente, nas outras semanas, a gente vai estudar mais especificamente, mas a gente tem o Itard, o Segan, o Montessori, que são propostas de educação para as crianças com deficiência. E eles, né, através da medicina e da psicologia, eles criam modelos clínico-terapêuticos que ajudam que a pessoa com deficiência consiga viver em sociedade, consiga aprender, consiga ter práticas de inclusão. Então, esses são alguns dos autores. Mais para frente a gente vai estudar um pouco cada modelo clínico que eles usam e utilizam, mas sempre pensando nessa inserção, nessa inclusão da pessoa com deficiência. Na Rússia, podia ser notado um movimento contrário, amplamente influenciado pelas ideias marxistas da sociedade, onde se visa o homem e o trabalho. E Vygotsky foi o que propõe, então, a psicologia histórico-cultural, onde se pensava atender pessoas com deficiência sob um ponto de vista histórico-cultural, ou seja, a deficiência deveriam ser vistos como produtos da relação humana. Aí a gente tem, então, uma visão focada mais para uma questão histórica e da cultura, e focada mais para a psicologia, em que as relações humanas, as relações de contato, acabam influenciando a pessoa com deficiência em meio à sociedade. Então, aí a gente tem uma visão filosófica um pouco distinta da outra que vem se movimentando ao longo dos anos. Então, em 1970, a gente identificou também um movimento de integração social dos indivíduos que apresentam deficiência. Qual que era o objetivo, então? Essa integração social era, de fato, integrar a pessoa com deficiência nos ambientes escolares. Mas foi um movimento também que teve algumas controvérsias, porque esse objetivo de integrar era que eles fossem pessoas normais, entre aspas, né? Em que a pessoa com deficiência pudesse ser normal, né? E até que ponto a gente pensa na normalidade, né? O que é ser normal, né?
Hoje a gente acredita-se que não queremos que a pessoa com deficiência se inclua na sociedade para ser normal. Não, ela tem que ser o que ela é. E com suas limitações, que ela seja incluída com respeito e dignidade junto a toda a sociedade, né? Mas naquela época, né, lá em 1970, eles queriam que a pessoa com deficiência fosse uma pessoa normal, né? Que conseguisse se adequar em meio a uma normalização, né? Em meio a um ideal de vida perfeita, de normalidade, enfim. Mas hoje o que a gente acredita? O surdo, por exemplo, ele vai frequentar uma escola? Vai. Mas ele vai ficar sentado lá na cadeira como os outros alunos? Não. Ele vai ter um intérprete que vai ajudar ele ali a entender, a compreender aquela aula. O cadeirante, né, a pessoa com deficiência física, ela vai entrar na sala de aula e sentar numa mesma carteira que os demais? Não, ela vai ter uma carteira adaptada. Então, isso que é inclusão, né? A gente olhar ao redor, perceber aquilo que vai torná-lo um ambiente mais agradável para ele desenvolver de acordo com as particularidades dele, de acordo com aquilo que ele tem de próprio, de identidade sua, né? E naquela época já não tinha isso, acreditava-se, então, nessa normatização, nessa visão de que todos deveriam ser normais. E aí a gente vem, então, trazendo aqui um pouco para o Brasil, a educação especial aqui no Brasil, né? Que primeiramente, assim como no restante do mundo, aconteceu em hospitais e asilos, né? Onde queriam, de fato, ter essa presença médico-terapêutica, né? Que onde queriam a cura de todas as doenças, né? As deficiências. E após os anos de 1930, então a psicologia começou a adentrar cada vez mais, que foi olhando mais para o sujeito, né, para a pessoa com deficiência, para as particularidades psíquicas de cada situação, de cada indivíduo, né? Tanto que hoje a gente vai estudar mais para frente, mas hoje, por exemplo, nos IFs, a gente tem um plano individual. É um plano individual para aquela pessoa com deficiência que entra hoje no IFMT. Ela tem um plano individual para ela, onde a gente senta e discute, nós profissionais, né, aquilo que mais possa incluí-lo. Porque por mais, por exemplo, se entra no IFMT dos adolescentes surdos, né, lá no curso técnico, mesmo a surdez, ela tem graus diferentes, então ela tem a severa, ela tem uma surdez que pode ser mediana, tem uma surdez que às vezes com o aparelho o aluno consegue sentir algumas vibrações, tem aluno que faz leitura labial, tem aluno que não faz, tem aluno que tem um conhecimento mais adequado de Libras, outro menos, né? Às vezes eles têm sinais afetivos, então tem tudo isso. Porque não adianta também eu coloco um intérprete na sala de aula para um aluno surdo, e esse aluno surdo ele não tem conhecimento de língua de sinais. Então, a metodologia é outra, eu tenho que primeiro ensinar a língua de sinais para ele, para depois, de fato, fazer essa adaptação. Então, mesmo que às vezes sejam pessoas com a mesma deficiência, precisa de um plano individual, precisa perceber a realidade daquela pessoa, para aí a gente conseguir incluí-la de fato naquele ambiente escolar, né? Na década de 1990, privilegiou-se o enfoque no processo do ensino e aprendizagem, ainda que vinculado à medicina, à psicologia e à linguística. E aí a gente começa a perceber, então, que primeiro era a medicina, tentando curar as pessoas com deficiência. Depois veio a psicologia, olhando essa humanização, esse sujeito. E aí vem a linguística, né? Que a linguística é o quê? É a comunicação. A comunicação, a língua, que vem atuar junto ali nesse processo de fato, de ensino e aprendizagem para a pessoa com deficiência. E aí a gente tem vários institutos que vão sendo criados ao longo dessas décadas, né? O Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, que é o Benjamin Constant, o Instituto dos Surdos Mudos, de 1857, que hoje está no estado do Rio de Janeiro, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. E aí, no século XX, a fundação da primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, né, que era chamado na época assim, que é a PAI, em 1945. O primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com superdotação da sociedade, que é a atual pestalose, né? Então, ao longo dos anos, vão se criando associações, vão se criando institutos que visam, então, essa preocupação com a pessoa com deficiência, essa inclusão. E aí, por fim, a gente tem a Escola Nova no Brasil, onde nós observamos que, apesar de defenderem a diminuição das desigualdades sociais, a sua repercussão na educação especial, ela colaborou para a exclusão dos indivíduos avaliados como diferentes nas escolas regulares. A Escola Nova, apesar dessa questão
de tentar diminuir com a desigualdade social, ela tentou meio que jogar os alunos com deficiência dentro das escolas regulares, e não pensar muito que eles precisam dessa adaptação, né, que era a proposta da educação especial. Então, ao longo dos anos, vão se criando novas leis, vão se criando decretos, né, buscando essa inclusão de fato, uma inclusão digna, né. Em 1961, a gente tem um atendimento educacional às pessoas com deficiência fundamentado na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. A gente tem a alteração depois dessa lei, com a Lei 5.692, aonde define esse tratamento especial para os alunos com deficiências físicas, mentais, os que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula superdotados, ou seja, uma proposta que defende não uma organização de um sistema de ensino capaz de atender às reais necessidades educacionais especiais. Então, assim, vão se criando as leis. A gente tem também o Centro Nacional de Educação Especial, que foi criado em 1973, o Cinesp, a Secretaria de Educação Especial. Foi criado também a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, né? E aí a gente já vê a nomenclatura como mudou, né? Que hoje a gente já não fala mais portador de deficiência, né? Mas pessoas com deficiência. E aí vão se criando, então, esses aspectos legais, né? Hoje são mais de 20 leis e regimentos que garantem direitos específicos das pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, superdotação. E eu coloco para vocês aqui também um e-book, né? Para que vocês possam aprofundar a leitura. E é interessante também porque, com o passar dos anos, vão se estudando mais sobre essas deficiências, vão se descobrindo mais coisas, né? E assim, de fato, a gente pode tornar práticas educacionais inclusivas mais focadas para as diversidades específicas, né? E aí as políticas educacionais para as pessoas com deficiência no Brasil, que vem já desde a Constituição Federal, né, que busca garantir essa igualdade de condições, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Declaração Mundial de Educação para Todos, né, a oferta da educação especial na faixa etária de 0 a 6 anos, a melhoria da qualidade desses serviços educacionais para os alunos, a necessidade do preparo e dos recursos adequados para atender essa diversidade. A educação especial, ela deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino e, quando necessário, haver serviços de apoio especializados. É isso que prevê a lei. Então, a gente percebe que, ao longo dos anos, no Brasil, em lei, né, vem se criando um certo direito, onde se olha para a pessoa com deficiência com respeito, com dignidade e com inclusão. Claro, tem muita coisa ainda que precisa ser melhorada, mas a lei já vem garantindo algumas situações, né, de inclusão escolar, que é um novo modelo, né, que hoje a gente vem falando desde 1990. E aí a gente tem a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que vem desde 2008 aí trabalhando e discutindo e articulando, buscando de fato, então, esse atendimento especial, esse atendimento de inclusão para o aluno com alguma deficiência. Então, consideram-se alunos com deficiências aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, em que interação com diversas barreiras podem ter restringido a sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. E aí a gente tem os alunos com transtornos globais no desenvolvimento, que já são aqueles que têm alguma alteração qualitativa nas interações sociais, né? Interações sociais recíprocas, na comunicação, no repertório, nas atividades, né? Nesse grupo, geralmente, são aqueles alunos com autismo, síndrome de espectro do autismo, psicose infantil. E a gente tem um outro grupo de alunos que seriam os alunos com altas habilidades ou superdotação, que é aqueles que demonstram um potencial mais elevado, né, em seguintes áreas isoladas ou combinadas, como intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade, artes, né, apresentam geralmente uma criatividade mais elevada, um grande envolvimento na aprendizagem, na realização das suas tarefas, né. Geralmente, algum dos transtornos funcionais poderia ser a dislexia, a desortografia, a descalculia, transtorno de atenção, hiperatividade, entre outros, né. Então, você vê que na questão das leis, né, do aprimoramento dessa inclusão, os estudos, as pesquisas vêm mostrando que não é a pessoa com deficiência não pode ser englobado tudo numa coisa só, né? Tem cada um a sua particularidade, tem cada um a sua diversidade e precisam ser olhadas cada um na sua
na sua especificidade, né? E aí a gente tem o atendimento educacional especializado, né, a EE, que, de acordo com o MEC, a Secretaria de Educação Especial, é um serviço da educação que identifica, ajuda a identificar o que esse aluno é. Ele tem um transtorno, ele tem autismo, ele tem isso, o que de fato, né, essa criança tem, e a partir disso, então, elaborar, depois que se identifica o qual que é a deficiência dessa criança, se consegue, então, elaborar e organizar os recursos pedagógicos, os recursos de acessibilidade, né, para, de fato, eliminar essas barreiras, considerando as necessidades específicas de cada indivíduo. Então, esse atendimento educacional especializado tem por objetivo isso, identificar, e a partir da identificação dessa deficiência, conseguir elaborar, então, esses recursos pedagógicos e acessíveis, né? E geralmente esse atendimento ele é oferecido em horários distintos das escolas comuns, né, num contraturno, enfim, para que de fato venha contribuir para essa inclusão. E aí a gente tem, por meio do decreto 6.571, a implantação das salas de recursos multifuncionais, né, a formação continuada dos professores para de fato conseguirem se qualificar para ter esse atendimento educacional especializado, a formação também dos gestores, dos educadores, dos demais profissionais, a adequação, né, dos prédios, das escolas para essa acessibilidade, a elaboração, a produção, a distribuição desses recursos educacionais de acessibilidade, e a estruturação de núcleos, né, de acessibilidade nas instituições federais de educação superior. Enfim, no processo de inclusão escolar brasileiro, os envolvidos das escolas, pais, alunos e profissionais da área podem e devem, de acordo com os textos da lei, contar com o apoio do atendimento educacional especializado no caso de matrículas de alunos com deficiência em escolas regulares. Então, o que a gente, de maneira geral, começou a perceber no início dessa disciplina é que na idade antiga, então, a gente tinha aqui uma exclusão, né? O próprio desenho aqui mostra para nós. Essa exclusão da pessoa com deficiência na Idade Média começou a ser mudada, começou a ser percebida essa questão da educação, da psicologia, vem a Revolução Burguesa, começa a se olhar também um olhar humano da pessoa com deficiência, começa a se desenvolver a escolarização voltada para essa pessoa, e aí a gente vem para o Brasil, vendo as políticas, né, as leis que acabam a cada ano garantindo um pouco mais dessa inclusão. Então, não é uma segregação, né? A proposta da inclusão também não é uma integração. Inclusão é que o aluno esteja lá junto aos demais alunos, mas que ele seja respeitado na sua particularidade, naquilo que ele tem enquanto barreira. Então, a inclusão é esse processo, né? As práticas inclusivas, é isso que a gente vai aprender na disciplina. O que, de fato, né, essas práticas inclusivas vêm proporcionar para que o aluno se sinta incluído e se sinta digno e respeitado no ambiente educacional e na sociedade, né? Porque ele tem né? E é claro que aqui o que eu estou mostrando para vocês é a teoria, por enquanto, né? No decorrer das aulas, a gente vai estar falando mais aspectos assim práticos do dia a dia, mas as leis, teoricamente falando, trazem essa inclusão. Mas o que a gente percebe na prática é que nem sempre é bonitinho assim, né? Então, se hoje você tem, por exemplo, um aluno surdo e ele chega lá no IFMT para estudar no curso técnico, não tem intérprete. Nós não temos intérprete no IF. Não abriu mais concurso, né? E o intérprete que a gente tinha, ele foi para outra instituição. Então, hoje, se chega um surdo, a gente não tem intérprete no IFMT. Mas é direito do surdo ter intérprete. Então, daí, o que acontece? Tem que entrar com uma ação judicial, a escola abre um processo seletivo para contratação. Então, deveria já estar lá o profissional esperando o surdo, né? Será que todos os ambientes públicos hoje têm intérprete? Ele chega no Detran para uma situação, ele vai num cartório. Na minha cidade aqui em Juína não tem intérprete no cartório, não tem intérprete no Detran. Qual que é, né? Então, assim, a lei tá ali, mas às vezes na prática a gente encontra algumas mazelas, né? E é isso que a gente vai estar conversando ao longo da disciplina. Por isso que eu coloquei para vocês aquele fórum também na questão da nomenclatura, né?
na questão da surdez, por exemplo, a gente escuta muitas pessoas falarem surdo-mudo. O surdo não gosta de ser chamado de surdo-mudo, não gosta de ser chamado de mudinho, não gosta de ser chamado de mudo, porque assim, a maioria dos surdos, eles têm algum problema auditivo, então às vezes é ali na parte do ouvido, e o aparelho fonador, porque a gente fala não através de um órgão, mas através de um aparelho fonador, desde o esôfago, as cordas vocais que fazem que a gente desenvolva a fala. Então, muitas vezes, alguns surdos podem desenvolver a fala, se tiver o acompanhamento de um pedagogo, de um fonoaudiólogo, consegue desenvolver a fala. Então, assim, o surdo gosta de ser chamado de surdo. Pronto, é assim a nomenclatura que eles se sentem assim confortáveis e que a gente chama eles e que eles se sentem respeitados. É isso, pronto, né? Não é mais portador de deficiência, também essa nomenclatura a gente não usa mais, a gente fala pessoa com deficiência, então a pessoa com deficiência física, a pessoa com deficiência intelectual, a pessoa e assim vai, né? Então, as nomenclaturas, a gente conhecer a nomenclatura correta de chamá-los, né, também é uma relação de respeito para com eles, para com a deficiência deles, da vida deles, enfim. Então, de maneira geral, seria isso que a gente estudou durante essa semana. Aí eu passo para a professora Nair, que ela vai também dar um resumão da semana da disciplina. Tá certo, vamos lá então para a nossa semana. Então, assim como a professora Mileide, a disciplina de projeto pedagógico também são 6 semanas. Nós vamos ter 2 atividades, uma que é a atividade 1, que vai ser somente exclusivo da disciplina projeto pedagógico, e a segunda atividade, que é integrada junto com a disciplina da professora. E como a professora vai fazer a atividade avaliativa na 3ª semana, eu coloquei a nossa atividade avaliativa na 4ª semana para que vocês não fiquem sobrecarregados. E dizer, não pude porque eu tinha que estudar para a professora tal, não podia fazer tal coisa. Então, para que não se fiquem sobrecarregados, tá? Então, eu vou apresentar agora para vocês. Espera aí. Está aparecendo, né? Bom, todo mundo está me ouvindo? Sim. Tá, ok. Então, nessa semana, nós trabalhamos a questão do que é o projeto pedagógico, o currículo, os princípios epistemológicos do currículo e os documentos norteadores. No primeiro momento, nós fizemos, inclusive na nossa web de quinta-feira, nós fizemos assim, o que é o PPP e o PPC, porque fazem muita confusão. Então, muitos falam que o PPC é o projeto político-pedagógico, mas ele não é. O projeto pedagógico é uma coisa, o projeto pedagógico de curso é uma coisa, e o PPP é outro. O PPP trata-se do projeto político da instituição, onde ali vai direcionar a questão tanto da administrativa, financeira, pedagógica e tudo mais. E o projeto pedagógico de curso, ele é exclusivo do curso em questão, né? Ambos são documentos públicos que podem ser consultados por qualquer pessoa que quiser conhecer tanto a instituição quanto o curso. Por exemplo, no Instituto Federal, nós temos o PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, e dentro dele nós temos o PPI, que é o Projeto Político Institucional. Né? E aí, cada curso, em cada campus, tem o seu PPC que pode ser consultado. Então, nós dizemos que o PPC, ele vai ser a identidade do curso, é ele que vai dar direção. Assim como você pega um GPS para saber que caminho seguir, o PPC é a mesma situação. E nós vamos ver que, então, que no currículo, quando se fala em currículos, é o percurso que vai ser ofertado e que vai ser percorrido pelo estudante. Então, em direção a uma formação, por exemplo, um curso de técnico em agropecuária, ele tem o currículo, qual o percurso que o estudante vai percorrer para que, no final, ele conclua o curso, seja formado em técnico em agropecuária. E o PPC, ele vai apresentar, então, aí os parâmetros para a ação educativa desse currículo. Então, vai trazer a concepção educacional, a organização curricular,
as práticas pedagógicas, as diretrizes metodológicas para o funcionamento do curso. Então, é isso que justifica a existência do curso e que define os objetivos e vai apresentar, então, as concepções, as diretrizes e os procedimentos metodológicos. Então, quando uma instituição decide fazer a oferta de um curso, primeiro ela precisa de pensar que curso que ela vai ofertar. Então, qual é a vocação? Por exemplo, a professora de Juína, o campus Juína, qual é a vocação do campus Juína? Mas é um campus agrícola, né? Então, por que ofertar? Para atender o quê? Os arranjos produtivos locais. E para também o Instituto tem a questão, assim, a instituição tem que ter o compromisso social em atender a todas as camadas sociais. Não é uma camada, porque muita gente, por muito tempo, imaginou, por exemplo, que o Instituto Federal é um curso para ricos. E não é, na realidade, é para atender as pessoas com mais necessidades, são as minorias. E também como que nós vamos ofertar esse curso. Então, quais a infraestrutura da instituição, quais os recursos, tanto de humanos quanto materiais, se existe realmente condições para ofertar esse curso. E só então, a partir disso, é que nós vamos partir para a elaboração do PPC. E, na elaboração do PPC, o foco tem que ser o perfil do egresso, quer dizer, qual é o aluno que nós queremos formar. Ao final do curso, como que deve ser esse profissional, porque nós estamos trabalhando com educação profissional tecnológica, tá? E a base para a elaboração do perfil do egresso está em documentos de âmbito nacional e institucionais. E nós vamos ver mais à frente, tá? Aí, então, e a construção do projeto pedagógico, como também lá do PPP, ele é uma construção coletiva, não pode ser um copia e cola. Eu trabalho no campus X, e como lá no campus de Juína tem um curso de agropecuária, e o meu campus também vai ofertar um curso de agropecuária, eu vou e copio o PPC de Juína e trago para o meu campus. Não, eu posso até aproveitar como inspiração para construir o outro PPC, o PPC específico daquele campus. Mas o que eu não posso é copiar de lá e trazer copia e cola, porque senão acontece coisas engraçadas. Por exemplo, essa semana eu estava analisando um PPC de administração e no decorrer do documento, do texto, dizia que o egresso do curso de agropecuária, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, tá? E aí, no PPC, vai ficar definido, então, assim, os objetivos, os conteúdos que vão se ensinar, os tempos de aprendizagem, as formas de aprendizagem, formas de ensinar, de avaliar, quer dizer, tudo aquilo que se faz necessário para que um curso realmente aconteça. E outra coisa, o PPC, ele não é eterno, ele não está pronto e acabado. Ele precisa, periodicamente, estar sendo revisado, atualizado, reformulado, por conta das transformações que acontecem na sociedade, nas formas, na própria profissão, no trabalho, novas técnicas que surgem e outras formas a saber. E, então, a proposta pedagógica, o PPC é uma proposta pedagógica, é um documento escrito. Esse documento escrito, ele não garante a aprendizagem. É necessário que essa intenção se transforme em práticas pedagógicas reais. Então, o PPC, ele tem que ser colocado em prática, né, para que realmente a aprendizagem aconteça. Então, ele tem a proposta pedagógica, mas tem que sair da idealização até os efeitos de comprovação de aprendizagem, quer dizer, até a finalização, onde realmente se comprova que a aprendizagem de fato aconteceu e que os objetivos propostos foram atendidos. E, dentro disso, nós temos o trabalho como princípio educativo, onde vamos ver que a compreensão de que o mundo do trabalho é a mediação entre os seres humanos e a natureza. E, para isso, a necessidade dessa interdisciplinaridade na educação profissional, onde o saber técnico e profissional
eles têm que estar trabalhando junto com contextos laborais, quer dizer, a praxis tem que andar junto. É para isso, então, a necessidade de diálogo com todas as áreas do conhecimento. É o que vai acontecer com a gente agora na nossa a disciplina de projeto pedagógico com práticas inclusivas. Tá? Então, o fazer saber e o técnico profissional, ele é criado e cultivado em contextos e comunidades de práticas. Então, tem a teoria e a prática para que realmente se efetive a aprendizagem. Então, possui lógicas próprias, estruturas próprias, além de objetivo distinto, que é a intervenção no mundo do trabalho. E, para isso, nós temos o que direciona a elaboração de um PPC, nós temos as diretrizes curriculares nacionais gerais. Hoje nós temos as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional e tecnológica. Antes, nós tínhamos a resolução 06, de 2012, que era específica para os cursos técnicos. E a resolução número 3, 2002, que era dos cursos superiores de tecnologia. Ambas foram revogadas com a publicação da resolução número 1, de 5 de janeiro de 2021, que se trata das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional. E, então, essas diretrizes, além de tratar dos cursos técnicos e dos cursos superiores, ali também, ela traz, essa resolução também vai abranger qualificação profissional e pós-graduação. Então, desde cursos FIC, que nós vamos falar mais para frente, que são cursos de qualificação rápida, de cursos pequenos. Por exemplo, um curso de Libras, a professora Mileide resolve fazer um projeto FIC, um PPC FIC, para dar um curso de Libras, Libras básica. Somente aquelas partes iniciais de Libras, porque um curso de Libras realmente seria muitos anos. Mas, então, a professora resolve fazer isso aí, seria um curso FIC, são de uma carga horária pequena, rápida, né, de uma forma diferenciada de oferta. E tem até os cursos de pós-graduação. Então, nas diretrizes dos cursos técnicos, nós vamos encontrar diferentes formas de oferta. Nós temos cursos na forma integrada, onde nós temos o ensino médio e a parte técnica junto. Então, no mesmo curso, trabalha-se a base comum e a base profissionalizante. Temos os cursos concomitantes, como, por exemplo, o Campus Juína pode ofertar um curso de meio ambiente, técnico, subsequente, né? Junto, concomitante com uma escola que trabalha somente com ensino médio, né? Um curso concomitante intercomplementar. Inclusive, nós começamos essa semana uma oferta de curso em convênio com a SEDUC, onde nós vamos estar ofertando cursos concomitantes. Nós estamos com 25 cursos, distribuídos em 9 campos, que são cursos concomitantes intercomplementar, onde o aluno está estudando o ensino médio lá na educação, na formação geral, lá na escola municipal, na escola estadual, e nós vamos juntos trabalhar a parte técnica para esses alunos. Então, eles vão ter que concluir o curso como um técnico. E o PPC, curso em técnico integrado ao ensino médio, ele envolve professores das diferentes áreas, porque trabalha a base comum e a técnica. Então, vai tanto da formação geral quanto da formação técnica. Já um curso subsequente, ele é mais específico, que envolve, sobretudo, os professores específicos da área técnica em questão. E as diretrizes, elas vão definir, então, como um dos princípios da educação profissional, a centralidade do trabalho assumido como princípio educativo e base para a organização curricular, visando a construção de competências profissionais. E as diretrizes também apresentam critérios para o planejamento e a organização de todos os tipos de cursos na educação profissional e tecnológica, que, então, já está disponibilizado, vocês podem, inclusive, estar buscando conhecer mais, conhecendo essa resolução 01,
que trata das diretrizes, onde envolve as diretrizes tanto do nível técnico, do ensino médio, quanto do superior da graduação do tecnológico. Também ainda nós encontramos nesse documento das diretrizes o que é que o PPC tem que conter, né? O que o PPC deve conter. Ele pode ser um PPC de qualificação profissional, ele pode ser um curso técnico, um curso de graduação, e aí, lá, as próprias diretrizes, elas recomendam o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. No catálogo de cursos técnicos, nós já estamos na 4ª edição, ele está muito bem elaborado. Se vocês observarem, entrarem lá na página do MEC, vocês podem conhecer todas as edições e vão ver que as primeiras eram... o primeiro catálogo ele era muito tímido, trazia muito pouco informação, mas a 4ª edição ele está muito bom, porque ele traz, assim, inclusive, assim, as diferentes profissões, as diferentes formas de trabalho que aquele profissional pode ter, né? E também, eles são 13 eixos, né? E também ele indica ali para a carga horária, que nós temos cursos de 800 horas, de 1.000 horas e de 1.200 horas. Ali eles determinam também, dentro desse catálogo, o perfil profissional de conclusão, qual é a infraestrutura média que é necessária para que o curso realmente aconteça, o campo de atuação desse profissional, quais são as ocupações que estão associadas a essa profissão, de acordo com a classificação brasileira de ocupações, as normas que estão associadas ao exercício profissional e também as possibilidades de itinerário formativo. E aí também indica lá a classificação brasileira de ocupações, que é um documento normalizador do reconhecimento da nomeação e da codificação dos títulos. Por exemplo, o curso técnico em agropecuária, ele vai receber um título que é aferido por a instituição voltada de acordo com a classificação brasileira de ocupações. E o catálogo nacional de cursos superiores, também ele apresenta ali 13 eixos, ele está distribuído em 13 eixos tecnológicos, e ele apresenta ali 134 cursos. E nesse documento, vamos encontrar também as informações referentes a cada curso, a denominação do curso, o eixo tecnológico, o perfil, a infraestrutura mínima, a carga horária, o campo de atuação e as ocupações que estão associadas à CBO. E as possibilidades que ele tem para prosseguir o seu curso, depois de terminar o curso de tecnólogo, ele pode fazer uma pós-graduação. E aí, no caso dos cursos superiores, a carga horária é estabelecida em cursos de 1.600, de 2.000 e 2.400 horas. Então, são diferenciados. Então, dentro do PPC, o que nós temos o que direciona, nós temos as diretrizes, né? As diretrizes curriculares, temos os catálogos nacionais de cursos, tanto de técnico quanto superiores, né? E as legislações, desde a LDB, inclusive, nós temos todas as legislações voltadas para o atendimento às especificidades, inclusive da questão das necessidades específicas, as pessoas com necessidades específicas e tudo mais. E aí é por isso que nós vamos trabalhar o projeto pedagógico. A nossa disciplina vai ser um tanto mais prática, que nós vamos estar conhecendo o que é um projeto pedagógico, qual é a estrutura dele e tudo mais. E dentro desse PPC, nós vamos ter que identificar, se não tem, poder sugerir o que se fazer para que, inclusive, o que a professora de práticas inclusivas está trabalhando tem que estar inserido no PPC. Por exemplo, a questão do surdo, a questão das deficiências, do deficiente físico, dos transtornos, também o plano educacional individualizado,
né? Então, tudo isso o PPC tem que constar, porque ele tem que dizer ali como é que vai ser o atendimento direcionado para que possa atender as pessoas que chegam, o aluno que chega com alguma deficiência, tá? Então, é isso que é necessário. E, resumindo, então, essa semana nós falamos sobre o perfil do egresso, o PPC, né, que o perfil do egresso, o percurso, as formas de ensino e aprendizagem, as concepções ali, que o PPC apresenta as concepções, valores, os modos de ver a construção do conhecimento e a formação profissional. Verificamos ali que na educação profissional o trabalho é o princípio educativo, né? E que as atividades e os contextos laborais, então, são as fontes, ricas fontes de interdisciplinaridade, onde devem ser exploradas em todas as áreas do conhecimento, né? Então, quer dizer, essas atividades e contextos laborais têm que estar vivos no currículo. Não, o currículo ele não pode ser estar somente no papel. Então, o percurso formativo ele deve possibilitar diversidade e variabilidade de situações com potencial de aprendizagem, para que o desenvolvimento das competências profissionais realmente aconteça. Então, vai acompanhar sempre assim, no PPC acompanha a teoria e a prática junto. Nós temos a parte teórica, cada componente curricular, cada disciplina tem a sua parte teórica, mas também tem a sua parte prática. E o mais importante, a sua integração, o seu envolvimento de uma disciplina com a outra, trabalhando sempre juntas. Então, seria isso o que nós trabalhamos essa semana. E aí nós deixamos como atividade para que vocês assistissem o vídeo sobre o bonsai, a floresta e as lagartixas, que é algo muito interessante, onde faz uma comparação, né? Onde o bonsai, para que ele não cresça, ele fique sempre pequenininho, o que faz? Vão se cortando as raízes, né? E para se deixar o bonsai em uma floresta, ele vai crescer normalmente, livremente, e as raízes vão crescendo. Então, em uma floresta, as lagartixas vão ter sobrevivência, os pássaros vão ter sobrevivência. Em um bonsai, ele pouco vai sobreviver, porque ele tem pouco espaço para sobrevivência. E é assim que é também a comparação, que o bonsai seria o professor, o nosso projeto pedagógico, a disciplina desenvolvida, e de forma que vai estar sempre em constante reformulação, constante avaliando, reavaliando, é uma ação, reflexão e ação para atender às necessidades e às atualizações que são necessárias dentro de cada disciplina para que o curso realmente se concretize. Então, acho que seria isso. Posso interromper? E aí, nós chegamos ao final aqui da nossa apresentação. Estamos agora aí abertos a questionamentos, né, professora? Abre o seu som, seu microfone fechado. Mileide, professora, isso. Acho que era. A gente pode explicar um pouco sobre a atividade integrada? Pode falar sim. Então, nós pensamos na atividade integrada, eu e a professora Nair, que é uma atividade avaliativa, que vai ser um envio de arquivo no dia 21 de agosto, que é a última semana das disciplinas, é uma segunda-feira. Essa atividade integrada, ela pode ser formada por grupos de 3 a 5 alunos. Mas, por exemplo, você formou seu grupo com 5 alunos, os 5 devem postar o mesmo arquivo. Então, todos devem postar o arquivo para correção. Então, é uma atividade só, pode formar ali o grupo com 5, né, o mesmo trabalho, mas todos os integrantes do grupo devem postar esse envio desse arquivo. E aí vocês podem entrar tanto na minha disciplina como da professora Nair, lá tem um template, né, tem um modelo, vocês podem estar baixando. Essa atividade lá, ela traz um levantamento de dados, né, então que vocês vão precisar acessar um PPC, né, e estar respondendo ali aquilo que é proposto.
Quando vocês abaixam o template, né, o modelo, vai perguntando algumas situações ali do PPC. Por isso que é importante essas aulas com a professora Nair, né, para conseguir compreender todas as etapas. E também a gente vai observar nesse PPC que vocês escolherem sobre as práticas inclusivas, né? Que tipo de práticas inclusivas de fato tem no PPC, ao qual vocês estão analisando. Então, abaixem o modelo, abaixem o template, se organizem em grupos, né? Porque no decorrer das próximas aulas também a gente pode estar sanando dúvidas mais específicas que vocês tiverem sobre o trabalho. Aí, por exemplo, tem pergunta lá: o curso é ofertado em uma instituição pública ou privada? Qual o ano de aprovação do PPC? Né? Então, são perguntas assim que vocês vão estar analisando mesmo no PPC. Após a análise do PPC e diante do que foi estudado na disciplina de práticas inclusivas na educação profissional, surgiram outras ações com práticas inclusivas que poderiam ser inseridas no PPC? Então, são algumas dessas perguntas que vocês precisam, então, se reunir em grupo, discutir e encaminhar para nós ao final da disciplina. Não deixem para a última hora, já abaixem o trabalho, já vão se organizando. Não precisa apresentar, é só o envio do arquivo. Mas não deixem para a última hora, né? Porque, nossa, só em agosto. Mas é um trabalho que precisa de uma análise, precisa de uma discussão, uma conversa, né, entre vocês do grupo. Então, já vão abaixando o modelo, já vão se organizando em grupo, já vão fazendo o trabalho, que daí quando chega lá, no dia 21 de agosto, o trabalho de vocês está pronto. Porque o que acontece geralmente, todo mundo fica lá na última semana, né, correndo atrás. Então, já vão se organizando agora, já desde o início, já vão entendendo com a professora Naira essas partes do PPC, já vão vendo na minha disciplina essas práticas inclusivas e aquilo que vocês podem estar analisando, né? E agora a gente abre para as dúvidas se a E o professora Naira... Milene, só uma situação, eles já poderiam, ao se dividir em grupos, passar para o tutor o grupo, a gente fica sabendo quem faz parte desse grupo X, do grupo Y e tudo mais. Né? Tá sem som. Professora, liga o seu microfone. Mas ele tá ligado para mim. Se a professora Nair não tem mais alguma colocação, se algum de vocês tem alguma dúvida em relação às disciplinas ou em relação à atividade integrada, alguma colocação, pode estar abrindo o microfone ou colocando aqui no chat. Né? Nenhuma dúvida? Nenhum questionamento? Pelo jeito, ninguém tem dúvida. Mas eu tenho certeza que durante a semana as dúvidas começam a surgir. Né? Tá ótimo, então. Eu acho que a proposta era isso, né? 1 hora e a gente conseguiu cumprir. Obrigada, né, por vocês estarem aqui conosco nesse sábado. Nos colocamos à disposição, né, para sanar as suas dúvidas e contribuem lá com os fóruns, assistam as webconferências, leiam os materiais, né, que a gente propõe. Obrigada, professora Nair, pela disponibilidade, né, um bom fim de semana a todos vocês. Eu também agradeço a todos vocês, obrigada, Mileide, e continue participando dos fóruns, mesmo não sendo o fórum, não sendo avaliativo, não valendo nota e tal, vamos participar, porque é ali que vocês trocam experiências, vocês colocam as dúvidas, os questionamentos e tudo mais, tá? E a gente vai estar sempre à disposição. Um bom final de semana para vocês, bons estudos e até quinta-feira na nossa web e depois no sábado a gente se reencontra de novo junto com a professora Mileide. Ok? Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada.